continuando na parte 2, né? Sobre Bolsonaro na ótica. Mais de 7 dígitos em comissão. Na ótica de Max Weber, né? E a sua sociologia compreensível. Então, nós estamos falando do líder do partido do qual o Bolsonaro faz parte. E nós estamos falando de Max Weber. Sobre dominação e sobre a ação social. Tem uma ação social que é racional com relação a fins. Com relação a fins, objetivos, enfim. Então, essa ação racional a fins, com o intuito, é uma ação social que pode ser considerada racional relativa a fins quando tem um objetivo estabelecido de maneira racional. A pessoa pensou na qual o autor da ação pode atingir um objetivo. Então, esse cacique político, quer você aceite ou não o que nós estamos falando aqui eu tenho que fazer análise sem paixões, sem lados, tem que fazer o que tem que fazer, né? Isso eu aprendi com o professor Olavo de Carvalho. Gosto sempre de ressaltar isso aí, a gratidão, né? Mas enfim, então ele vai se transformar numa peça de uma ação social racional com relação aos afins. O Bolsonaro está sendo utilizado para esse fim, entende? Essa maravilhosa, essa questão da sociologia é interessantíssima. Então, mas por outro lado, ele tem uma força, né, de atrair multidões, mas a força política que eu digo aqui é aquela força de ser obedecido. Nós estamos vendo aqui muitas coisas que acontecem agora que poderiam ter sido evitadas. Por exemplo, em 2020, né, ele ia nomear o novo superintendente da Polícia Federal. Tá certo? Era o Ramagem, não é isso? E o STF não aceitou. Mas pela Constituição, pelas leis, é uma atribuição exclusiva do presidente fazer isso. Ele abaixou a cabeça ali. Naquele momento ele poderia não. A minha atribuição é essa, vocês estão falando outra coisa, eu quero administrar, mas não estou conseguindo. Vou ter que chamar o poder moderador aí para analisar a questão aí. Mas depois, em 2022, quando as urnas foram decretadas, aconteceu isso, aí aquela movimentação daquele momento ali teria que ser feito bem antes. Esse pessoal melancia vai aceitar ali, ia dar ruim, mas lá no começo, né? Por quê? Porque abaixou e ficou 4 anos aí, dos outros anos seguidos. É isso aí. A questão da pandemia é a mesma coisa. Enfim. Então não foi obedecido, tá certo? E abaixou a cabeça ali e pagou um preço caro por isso, por aquilo. Mas com tudo isso, esse fenômeno carismático multiplicou ainda mais. Por quê? O que acontece? Né? O Lula, o pessoal que votou nele, tá certo? Tem uma porcentagem de pessoas que não é do Farinha Liners, nem o pessoal da Globo, os artistas e tal. Tem uma massa, que é uma massa como eu, pobre também, né? Mas que basicamente recebe as informações da televisão. E esse pessoal aí que está recebendo informações da televisão está observando que as TVs tradicionais, que estão fora da bolha da internet, entre aspas, né? Que foi uma mancada falar daquela maneira sobre Israel, que as coisas estão ficando caras. Então essa massa aí, ela está acordando, não é por causa de vídeo, pode ser que sim, pode ser que não, mas em boa parte é por causa da velha mídia ainda. E muitas pessoas se enganam pensando que é por causa do trabalho que estão fazendo na internet, onde você só fala para sua bolha. Porque essas pessoas que basicamente só se informam pela televisão, a gente não consegue chegar nessas pessoas. Compreende a questão? Mas a TV ainda chega nessas pessoas. A TV brasileira, o jornalismo brasileiro
tem um capital de pessoas, de audiência, diminuiu, mas o contingente é muito grande, muito vasto e decide uma eleição, pô. Então, essas pessoas aí que não são, que votaram, não são particularmente lulistas. Você acha que do lado de lá ou do lado de cá, dos dois lados tem as pessoas que pensam que estão em bolhas diferentes, mas tem esse pessoal que não tá com nenhum nem outro. Ele votou ali porque votou, né? Mas ele vai estar vendo os efeitos dessas coisas pela televisão. E por isso que aquela pessoa está reclamando. Ele está perdendo parte do apoio. Isso é preocupante. Ele começou a movimentar-se para melhorar a imagem, essa questão toda, para esse público aí, que é o diferencial numa eleição. Beleza? Então, o Bolsonaro é esse líder carismático. Ele tem uma dominação legítima pelo carisma. É verdade, é um fenômeno. Quer você, meu amigo, que é esquerdista aí, que é comunista aí, o que quer que seja, que é da cultura woke, qualquer coisa que seja, você odeia o Bolsonaro, beleza. Mas que é um fenômeno, esse é o ponto. Né? Só que ele não é um líder político. Por quê? Quem tem poder tem uma liderança que você é obedecido em questões cruciais, contundentes da administração pública. Agora, o bom desse fenômeno, né? Ele aprendeu com os erros e ele sabe disso tudo que nós estamos falando aqui, e ele criou outros líderes. Isso foi fundamental também, isso é bacana. Ele conseguiu transferir esse carisma, resvelar em outras pessoas, por exemplo, a esposa dele, que tem um jeito mais parcimônio de falar, que se chegar lá vai fazer mais estrago que o Bolsonaro, assim, no sentido de abrir mais a popularidade por causa dessa questão aí. Então, por isso que o pessoal quer torná-la também inelegível. Todas as pessoas que estão ali, porque eles sabem dessa transferência de votos para essas pessoas aí que estão ligadas com o Bolsonaro. Por isso essa perseguição aí. Enfim, mas voltando a esse ponto de Max Weber, eu achei interessante essa parte aqui, porque, veja só, nós temos aí uma ação social racional relacionada a fins que o Valdemar, né, o presidente do partido aí, do PL, está fazendo com o Bolsonaro. Essa que é a realidade. E ele é a pessoa mais importante também. Tanto é que aqui em São Paulo a gente não tem um candidato conservador de direita. Esse Nunes aí, pelo amor de Deus, não, porque lá de chuchu, palmolescência, pô, não dá, né? Porque para enfrentar o Bozo não pode ser que uma vida não vai dar certo, pô, tem que ser contundente. E a gente não tem esse cara aqui em São Paulo que vai fazer essa que é a realidade. Então, outro ponto que é importante é entendermos que existe uma diferença entre o coletivismo e a comunidade. Na comunidade é olho no olho, é idem velem, idem noli. Como o professor Olavo de Carvalho, você gosta das mesmas coisas e despreza as mesmas coisas. Então você se une ali, a associação do Amigos da Ribimboca da Parafuseta, a associação de boliche, tudo que é associação, que tem um grupo de pessoas, tem poder. Tem que ter a base. O poder. Alguém, e quando você entender aquilo que o professor sempre, Olavo de Carvalho sempre fala, tem que ter uma malha, um tecido, uma trama, né, social, um tecido social de grupos espalhados que, muito embora cada grupo tenha interesses aí diversos, mais do que se diz a certos conceitos básicos de uma nação, de uma democracia,
eles aderem a esse princípio. Então você tem vários grupos comunitários, né? Porque o coletivo, você segue a massa, mas você não sabe nem porque está seguindo aquilo. Você está lá seguindo. Ah, estão gritando fora Lula, então eu vou gritar fora Lula também. Estão gritando fora Bolsonaro, eu vou gritar fora. Então você é uma massa de manobra do meio do coletivo. Comunidade não, é diferente. O pessoal sabe porque está ali e porque está junto ali. E a direita está aprendendo sobre essa questão e está se organizando cada vez mais. Tem muitos deputados aí, vereadores, que entenderam essa questão, que estão quietinhos ali, nem aparece muito na mídia, mas estão trabalhando o quê? Essa malha, essa trama social, né? Esse esteio para ter penetração. E aí você vai ter uma massa que dá sustentação a ti. Compreende a questão? Então, é isso, meu amigo, nossa fala de hoje. Queria falar sobre essa questão, acho interessante esse fenômeno do Bolsonaro. Na perspectiva de Max Weber, ele é o líder, ele tem a questão da dominação pelo carisma, é um líder carismático, mas essa questão de ter o poder, não tem o poder, porque quem tem o poder é a capacidade que você tem, como o professor Lavo diz tanto, né, de ser obedecido. Você dá uma ordem e todo mundo te obedece, como ele dá o exemplo de Napoleão Bonaparte. Só que estão se utilizando dessa questão pessoas que se cercaram a ele, né? Não o pessoal lá de baixo, o núcleo duro, né, vamos dizer assim, né? Mas aquelas pessoas, os aproveitadores ali, se envolveram ao redor dele e fizeram uma bolha que separava o Bolsonaro raiz, vamos dizer assim, o Bolsonaro paz e amor, vamos dizer assim. Isso aí custou um preço muito caro. Mas mesmo assim, com todas as questões que aconteceram, ele continua esse carisma cada vez mais aumentado. A gente tem que usar a nosso favor. Por isso que é uma crítica que eu faço ao Entraub. Você quer passar por puritano, beleza, mas, pô, nós estamos no Brasil, nós temos que ver aí as oportunidades, enfim, e tentar pegar essa onda, tirar partido dessa onda e pôr nosso papel ali. De repentemente, se tu tivesse feito isso antes, você não ia mudar nada, você ia ser a mesma pessoa, como é hoje. Mas a capacidade que você teria de ter chance de ganhar a prefeitura de São Paulo seria muito grande. Mas por causa dessa questão sua e do ego, às vezes orgulho, sei lá o que seja, pode ser que sim, pode ser que não. Se não for nada disso, me desculpe de antemão, mas essa que nós estamos analisando é isso aí. Então, meu amigo, minha amiga, obrigado de coração por você estar acompanhando nossa live aqui, feita com o Spreaker Podcast. Essa é a parte 2, tá? Tem a parte 1, depois dá uma olhada na parte 1. Essa parte 2, eu gosto muito, sou suspeito de falar de Max Weber, né? Desde o começo na faculdade, quando eu vi Max Weber, fiquei encantado. Durkheim, então, sou fã pra caramba, né, meu? E tem um livro que eu queria deixar de recomendação de leitura, que vai falar sobre esses três autores aí, que Karl Marx também, e outros, né? Pareto, como fala? Como esqueci o nome dele. Caramba, né? Sobre sociologia, né? Tratado de Sociologia. Tratado de Sociologia, vamos ver. Aqui se eu consigo ter tempo de achar o nome aqui, ó. Tratado de Sociologia. Tá acabando meu tempo, será que eu vou achar? Enfim, eu tenho um livro dele que eu recomendei no canal. Acabei esquecendo o nome, vou ficar devendo para vocês aí. Mas eu acho que é... Eu vou recordar, vou deixar no comentário aí, tá bom? No primeiro comentário. Raimundo Aron, tá certo? É o nome dele, beleza?
Tem um livro muito bacana sobre isso. Duvide tudo para os duvidadores, estude hoje, porque amanhã